E na carta de Colossenses, nós temos no capítulo 2, a partir do verso 11, do versículo 11, que diz assim: entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não. Vocês já estão dentro. Sim, dentro. Não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês, como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada. A velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de uma autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Qual é a primeira pergunta que nós fazemos quando somos iniciados na fé cristã? Eu não sei vocês, mas eu converso com muitas pessoas que são novas convertidas. Pessoas que tinham uma vida que eram focadas no emprego, na família, às vezes em outra religião, às vezes nas ocupações do dia a dia. Aí de repente ele vai e descobre que existe um ambiente, uma dimensão que ele não conhece, chamada espiritualidade. Só que essa espiritualidade ela é regida por uma força que ele desconhecia, que é chamada Deus. E quando ele descobre que essa força, chamada Jeová, no hebraico, Yud, Re, Vav, Re, quando ele descobre que existe essa criatura que tem personalidade, ou melhor, esse criador, melhor dizendo, esse criador que tem personalidade, que tem vontades, que tem anseios, que tem um povo, que tem um grupo, ele descobre o poder dele, que ele trouxe tudo à existência pelo poder da palavra. Ele conhece o processo criativo, ele conhece todos os pormenores. Ele começa a enxergar esse sentido na sua realidade, que migrou do campo espiritual. A espiritualidade que pariu a realidade. E a primeira pergunta que ele se faz é: o que é que eu devo fazer para ser aceito nesse evangelho? Já se fez essa pergunta alguma vez? O que é que eu preciso fazer? Qual é a área que eu tenho que me dedicar, que eu preciso trabalhar? É uma pergunta interessante ou não? Todos nós já nos fizemos essa pergunta. Porque é impossível estar na frente do eterno divino sem oferecer alguma coisa. A gente sempre, quando recebe uma visita em casa, a gente sempre quer fazer no mínimo um café. Ou quando nós vamos na casa de alguém, essa pessoa ela nunca nos recebe sentados e nos manda embora. A gente tem que tomar um café. Nós temos que comer um pão de queijo. A gente tem que conversar. Um copo de água pelo menos. Então nós, quando estamos na frente do divino, temos dificuldade em entender o que é que o divino tem a respeito de nós, ou pensa ao nosso respeito. E a primeira coisa que nós fazemos é: o que é que eu devo fazer para que de fato a minha fé seja configurada como aceitável? A partir daqui, sou aceito. E por quê? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não como isso, porque eu não como aquilo. Qual é o método que nós utilizamos para conseguir descobrir se a pessoa é cristã ou não? Vamos lá.
Se vestir como nós nos vestimos, certo? Falar como nós falamos. Não comer aquilo que nós não comemos. Vou dar um exemplo aqui. Nada contra a religião de ninguém. Mas o que é de fato um adventista? É alguém que guarda o dia santo que nós guardamos, o sábado. Então, o adventista, ele fala, bom, para ser um adventista tem que, de fato, guardar o sábado. Não pode comer bisteca, não pode comer carne de porco. Você tem que se privar disso, se privar daquilo. Você que é assembleano, quais são as exigências para que se de fato tenha a configuração assembleana? Primeiro, rapar sua barba, usar um terno, mudar a configuração das suas palavras, participar da Santa Ceia. Para você ser um obreiro aprovado pelo ministério, tem que ser dizimista. Ofertante nem sempre, mas no seu envelopinho, no relatório, tem que estar o seu nome lá. Então nós temos configurações que quando nós conseguimos cumprir, temos a falsa impressão que de fato merecemos o que estamos vivendo. Por quê? Porque a perspectiva que temos é, quanto menos humano eu me torno, mais santo eu fico. Sim ou não? É humano tomar café da manhã, almoçar, café da tarde e jantar. É humano, sim ou não? E fazer isso. Só que se tem alguém que consegue ficar uma semana sem comer nada, nós já enxergamos esse indivíduo com uma outra configuração, com outros olhos. Sim ou não? Nós olhamos e falamos assim, esse cara de fato é espiritual. Mas por que ele é espiritual? Ele fica uma semana sem comer nada. Quando nós olhamos para as pessoas que têm o costume de orar de manhã cedo quando chega do trabalho, quando vai para o trabalho, faz ali a sua oração na hora de comer o seu prato de comida, aí chega em casa, faz uma oração antes de dormir, é um ser humano normal, sim ou não? Mas tem uma pessoa que fica 12 horas de joelho no chão. Nós falamos, isso não é humano, ou seja, é espiritual. Logo, ele merece a fé que tem. E se ele vai para um monte com frequência? Eita, homem de Deus, espiritual. Quando eu era mais moço, eu tinha uma regra de jejum muito forte. Sabia disso, cara? Que eu era magro e emagrecia mais ainda. Eu lembro que eu tinha um cinto, que já não era muita coisa, que tinha um furo de fábrica ali. Aí eu fazendo muito jejum, tive que furar de novo, e fui furando até o cinto ficar quase 2 voltas em mim, o cinto. Então eu jejuava por dia, no mínimo, 8 horas por dia. Quando eu comecei o jejum, eu cheguei na seguinte conclusão. Olha, de fato eu preciso jejuar porque eu tenho que queimar a minha carne. Era o que eu pensava, né? Que a minha carne era incinerada pelo jejum que eu fazia. Obviamente ajuda. Mas a minha carne nunca deixou de existir. Quando eu fazia jejuns de 8 horas, eu me sentia um cara tranquilo para viver o meu dia. Fazia horas de oração, tranquilo para viver o meu dia. Só que chegou um ponto em que eu comecei a olhar para pessoas que não tinham o costume que eu tinha como menos espirituais do que eu era. Exemplo, se você não jejuma e não ora, Deus não pode te usar tanto quanto me usa. Porque eu mereço ser usado por Deus pela espiritualidade que eu levo, pelas oferendas que eu faço a Deus com jejum e oração. Vai falar que é mentira isso? Claro que não, cara. Teve um dia que eu acordei de manhã cedo, era tipo assim, num sábado, era 10 da manhã, trabalhei de segunda a sexta-feira, trabalho pesado. Quando foi 10 da manhã, no sábado, acordei, fiquei até às 5 da tarde sem comer e sem beber nada. Me senti bem, forte, estava acostumado a jejuar bastante já. Quando foi 5 da tarde, subi pro ensaio, a gente ensaiou até umas 6h40. Quando foi 6h40, acabou o ensaio, a gente desceu para uma igreja, porque nesse dia não tinha culto na nossa igreja. A gente desceu ali, o culto acabou perto das 9 horas, só que isso era no Ouro Verde, ali perto do Espásio. Quando deu 10 horas, me chamaram para ir numa vigília. Eu estava sem comer e sem beber nada. Fui para a vigília, lá no Campo Belo. Quando deu 4 da manhã, Campo Belo aqui em Campinas mesmo, ali perto do aeroporto. Quando acabou a vigília, 4 horas da manhã, não tinha ônibus para nos trazer. As pessoas que nos levaram para a vigília, eles moravam lá.
Eu não ia pedir para eles trazerem a gente para cá para depois voltar. Então a gente tinha que esperar até as 5 e pouquinho, 6 horas para chegar o primeiro ônibus. O que é que eu fiz? Sem comer e sem beber, falei, eu vou para casa andando. E cheguei até em casa, foi quase 3 horas a pé para chegar em casa. Cheguei em casa quase 6 horas da manhã. Quase 6 horas, 6 e pouquinho, quase 6 e meia. Sozinho. Até parte do percurso tinha alguém comigo. Depois eu andei sozinho, não tenho ido. Nunca tive, graças a Deus, de andar na rua. Nunca tive. Até hoje, graças a Deus. Eu cheguei em casa, depois eu fui comer. Depois desse dia tudo. Na hora que eu acordei... Ou melhor, na hora que eu estava comendo, parecia que eu estava pecando. A minha consciência falando, eu poderia ter esperado mais 1 hora e tudo mais. Na hora que eu acordei super santo. Santo. Jejuei quase 24 horas. Sou santo, velho. Então, a altivez começou a fazer parte do meu coração. E não é isso que a Bíblia está dizendo, cara. Não é pelo esforço que você tem ou pela forma de viver fé que você é digno de viver a fé que você vive. A Bíblia fala sobre uma liberdade absoluta. Claro que a forma ainda é danificada pelo pecado original. Somos inclinados à maldade, mas temos liberdade em Jesus. Eu gosto de uma frase, e essa frase diz: somos tão livres em Jesus que podemos deixar Jesus quando quisermos deixá-lo. Somente a possibilidade de poder ir embora faz que o nosso permanecer tenha sentido. Exemplo, a Deise me ama, eu amo a Deise, nós estamos casados, vai fazer 5 anos agora, 29 de dezembro. Se eu obrigo a Deise a ficar comigo, o amor dela não vale de nada. Porque ela não tem a opção de me deixar. Mas, se ela pode ir embora a hora que ela quiser, faz sentido ela estar comigo. Porque eu vejo verdade naquilo que nós sentimos um pelo outro. Então, se o que eu faço não me torna digno de viver aquilo que eu vivo, por que é que de fato eu faço aquilo que faço? É a pergunta que nós damos um nó na cabeça de todos. A pergunta que geralmente as pessoas nos fazem é: tá, então se não importa o que eu faço e mesmo assim eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser? A resposta é: se isso fosse possível, seria o meu maior sonho. Eu sou cristão exatamente porque eu não consigo fazer aquilo que quero. A minha vontade era não pecar nunca mais. Minha vontade era ser um indivíduo com uma mentalidade 100% espiritual, aonde os meus membros, o meu corpo, não tivesse influência sobre as minhas decisões. O que eu quero, de fato, era conseguir cumprir o processo da eudaimonia. O que é a eudaimonia? É o processo de evolução do ser em vida. Como eu não consigo viver o que eu quero viver, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu preciso desse perdão constante e estar sob a proteção e a provisão dessa graça abundante e ilimitada. Estão entendendo até aqui ou não? Então, eu não consigo fazer aquilo que eu quero de fato fazer. Então, o porquê é que eu faço? Porque eu faço não apenas para receber galardão. Eu faço porque esse serviço já faz parte da minha existência. A nova configuração que eu tenho como evangélico mudou o meu jeito de viver. Consecutivamente, ou melhor dizendo, o colateral disso é fazer com que as minhas ações também se transformem. Quer ver uma coisa? Quem aqui mamou na teta da mãe? Você mamou. Todos nós mamamos na teta da mãe. Quando nós nascemos, foi ou não o nosso primeiro alimento? Sim ou não? Sim. Nós chorávamos pelo peito da mãe. Chorávamos.
Como eu queria mamar, e chorava muito. Mas chegou um tempo em que sua mãe introduziu na sua dieta papinha. Na minha foi leite com bolacha. Minha mãe amassava as bolachas assim no leite e me dava para mim comer. Aí de repente você saiu da papinha e vai para uma fruta. Seus dentes começam a coçar. De repente eles brotam da gengiva. Aí você já começa a comer um legume, um pedacinho de carne. Quando você já está com os seus 2 anos, sua mãe já te tira do peito. Você começa uma outra dieta. Agora, com os seus 20 e poucos anos, para vocês aqui, se eu trouxesse uma... Quem gosta aqui de leite com Nescau? Todo mundo gosta de leite com Nescau, beleza. Vamos supor que eu pegasse e trouxesse aqui leite com Nescau e colocasse no copo de vocês. Cada um tem uma xícara aqui e eu colocasse no copo de vocês. E falasse para vocês, esse leite que eu coloquei na xícara de vocês é um leite materno, humano. Foi uma grávida que usou a bomba de leite e me deu esse leite. Quem de vocês gostariam de beber esse leite? A resposta é ninguém. Sim ou não? Sim. Mas por que é que aquilo que eu era apaixonado quando criança, aquilo que me fazia chorar por abstinência ou por necessidade quando eu era criança, hoje se tornou repulsivo? A resposta é muito simples, cara. É porque nós fomos apresentados a uma outra realidade. Por que que eu mudei o meu comportamento? É porque a nova realidade que eu vivo fez com que as coisas velhas passassem. E a partir de agora, tudo se fez novo. Todos os meus desejos, anseios, ainda que não é o final da eudaimonia, já me levou em um lugar mais distante. Aonde, por aquilo que eu era louco, se acabou. E agora os meus desejos são outra coisa. Estão conseguindo entender até aqui ou não? Então por que é que eu pratico o bem? É porque o bem em mim foi praticado. Logo, transformou minha consciência. A minha consciência transformada ensaia ações que são diferentes das ações que eu praticava. Logo, eu vou agir diferente, porque a minha mente foi reconfigurada. Paulo está dizendo, a realidade do Evangelho que Jesus projetou vocês, ele destruiu o poder do pecado sobre a sua existência. E a carta que era contra vocês, ele crava na cruz do Calvário, tirando o poder das trevas sobre a sua existência. Você consegue viver com essa maravilha ou não? É difícil, cara. Não é fácil aceitar a graça de Deus. Nós sempre vamos querer implementar alguma coisa. Mas Deus está dizendo, não precisa me ajudar. O que eu fiz. E o que eu fiz você não replica. O que eu fiz você não reproduz. O que eu fiz está feito. Agora com o boleto pago, viva a sua vida com uma forma diferente. Aonde você vive em amor. E o amor de Deus guiará os seus passos. Tá claro até aqui ou não? Paulo está dizendo que o escrito de dívida, o poder que o inferno tinha sobre nós, acabou na cruz do Calvário. A pergunta é, se eu pudesse encerrar isso aqui, eu vou encerrar agora. O quanto de valor eu dou para aquilo que de graça recebi, mas foi caro para ser conquistado por aquele que me deu de graça. Custou a vida dele. O que é que eu faço com a vida dele na minha existência? E o quanto de valor eu dou à vida dele, à minha existência? Depende. Ainda que eu pense de uma forma, eu nunca vou conseguir fazer um download na consciência de vocês. Mas que você possa dilatar sua consciência ao ponto que essas palavras tão simples possam fazer sentido na vida de vocês. E um sentido no hoje de vocês.
Agora são 9 da noite, 9h28. O dia ainda não acabou. Tenta transformar hoje o seu dia com aquilo que você ainda tem. Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz: faça o melhor com as condições que você tem, enquanto não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Ou seja, com as condições que eu tenho, eu faço isso assim. E esse é o meu melhor. Sejam livres em Cristo e que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Feche seus olhos. Pai, nós que estamos aqui, agradecemos ao Senhor por essa imensa compaixão que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa existência. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a nossa vida hoje. E que a nossa noite acabe de uma forma extraordinária. E que o nosso amanhã, ele possa viver aquilo que vamos transportar para ele como bagagem. Que o nosso amanhã seja e será abençoado pela bagagem do hoje. No caso, no ontem, que nós vamos levar para amanhã. Mas enquanto o amanhã não chega, que nós possamos transformar o nosso presente. Porque o nosso presente é tudo aquilo que temos. Nos abençoe muito, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, acabou.